Conexão Santista, minha nação, minha instituição, salve torcida jovem, sangue santista, DNA santista, alma santista, resenha santista, braço fino santista, camisa 10 da Vila e demais torcidas de futebol. A todos um forte abraço aí do Delay, o Santista. Olha, falando aí sobre o caso Cauã Basile, né? O garoto de 14 anos que tem gerado esse estardalhaço todo dentro da nossa instituição. É um bababá pra cá, um bababá pra lá. Olha, esse caso desse garoto aí, olha, realmente é um caso delicado. Estão dizendo que o Marmelão conseguiu reverter a situação. E o Marmelão não tem competência para isso, santistas. Meus amigos da minha instituição não têm capacidade para reverter uma situação tão delicada como essa. Isso aí é nítido que foi o pai do Neymar que resolveu a situação. Deve ter pegado o seu avião, ter ido lá no Atlético Paranaense, falado umas verdades pro Petralha e ter conseguido reverter a situação do Cauã Basile. O que adianta a gente fazer esse tardalhaço desse garoto hoje para que ele continue no Santos se ele não vai ter oportunidade no futuro, gente? Olha só, esse garoto não vai ter oportunidade de jogar no Santos. Vejam só o caso do Bom Tempo, o caso do Ryan, o caso do Lucas Meirelles, né? O caso também desse Pedro Assis, o caso do Bernardo, esses garotos todos, do Robinho, todos eles não estão tendo oportunidade. A gente está brigando por causa do Cauã, para quê? Para quê brigar por causa do Cauã se no futuro ele não vai ter oportunidade? Lá na frente nós vamos ter um técnico lactopurga, que nem nós temos hoje, um técnico que não agrega nada e que não vai dar oportunidade para os garotos. E o Cauã, quando tiver 17, 18 anos, que tiver idade de jogar no profissional, não vai ter oportunidade. É simples assim. É simples assim. Para que se brigar hoje pelo garoto, sendo que ele não vai ter oportunidade de jogar no profissional no futuro? Não adianta. Vamos vender ele a preço de banana no futuro. Vocês podem ter certeza. Se não tiver uma SAF aí dentro futuramente, vai se vender o Cauã Basile a preço de banana. Que nem foi vendido o Lucas Meirelles, que nem está sendo vendido praticamente Bom Tempo, Jair, nós temos vários casos aí dentro. Então não adianta fazer esse estardalhaço todo por causa do garoto, porque nós estamos carregando o nome Cauã Basile hoje dentro da instituição. Mas amanhã ele não vai ter oportunidade, vai ficar que nem o Robinho tá aí, encostado, triste, igual o Matheus Xavier, triste. Os búfalos não têm oportunidade na instituição, mas por que esse estardalhaço por causa do menino? Por que isso? Não vai ter oportunidade, é simples assim. Ele não vai jogar no profissional do Santos. Se jogar, vai ser 1 ou 2 jogos e vai entrar só em gelada, que nem o Robinho. Só entra em gelada. É isso que vai acontecer futuramente. Só não enxerga isso quem não quer. A nossa instituição esqueceu, literalmente, que a nossa essência é a base. Isso está esquecido. Não se fala mais da base. Os garotos podem se destacar, pode ser o Pelé, né? Que não vai ter oportunidade da base. Se o Pelé fosse jogador hoje de futebol e tivesse aí seus 17, 18 anos, ele ia ficar no banco. Ele ia ficar no banco, simplesmente assim. Iria ficar no banco. Ele, Pita, né? E muitos outros, Juari, ia ficar tudo no banco. Por quê? Porque nós não temos mais a essência que tínhamos do passado. A nossa essência está literalmente esquecida dentro do Santos. Hoje o negócio é contratar, não é dar oportunidade. Hoje o negócio é contratar dentro do Santos, é gastar, não é criar. Não é criar mais. Hoje é gastar. Não é criar. Nós éramos, antes, um dos poucos clubes brasileiros que dava oportunidade aos garotos. Nós, Santos Futebol Clube, nós sempre fomos competitivos com os garotos. Hoje, os garotos estão esquecidos e o negócio hoje é gastar, comprar só manco e velho e manco. Essa é a nossa realidade. A base não existe mais dentro do Santos. Não existe. Existe só para encher linguiça. Só para encher linguiça. O garoto pode se destacar, pode ser um fenômeno, pode surgir aí um Ronaldinho, não vai ter oportunidade. O Neymar foi a última oportunidade, que teve foi o Neymar. Foi o único, porque o Zozito estava vivo. Depois que o Zozito morreu, esqueçam a nossa base. A nossa base é coisa do passado. Eu já não falo mais da base. Não adianta. Está todo mundo enxergando aí, os próprios adversários falam, o que acontece com o Santos que os garotos não têm oportunidade? É a nossa realidade. Olha, hoje contratar é o melhor negócio no Santos. O melhor negócio no Santos hoje é contratar e não dar oportunidades. Para se vender a pesos de ouro, para se valorizar. Hoje no Santos não existe mais essa política. Essa política hoje no Santos não existe. A não ser que amanhã a gente tenha um presidente realmente eficiente, que falem, não, nós temos que valorizar a nossa essência.
Se ele não tiver isso no slogan de campanha dele, não apoie um presidente que pense ao contrário. Não apoie. É o que eu digo a todos os santistas. Não apoie um presidente que só pensa em contratar medalhões e não dá oportunidade na base. O slogan do presidente do Santos, se eu fosse candidato para presidente, meu slogan ia ser: a minha prioridade é a base, depois medalhões. Primeiro as crias da casa, depois aquilo que está no mercado. Primeiro a casa, para depois pensar no mercado. Hoje no Santos é totalmente ao contrário. Primeiro se pensa no mercado e depois na base. A base é sempre a última alternativa. Na mão de treinadores ineficientes, de treinadores medrosos, de treinadores sem criatividade, que é o que nós temos hoje aí. Ah, mas nós vamos ser campeão, não vamos ser campeão de nada. Esquecem. Nós nunca fomos campeão de nada, investindo só em medalhões. Nós nunca fomos campeões de nada. Nós sempre fomos campeões tendo uma mescla. Jogadores da base junto com jogadores experientes. Isso sim. Mas só com isso que nós temos hoje aí, nós estamos há 10 anos fazendo a mesma coisa e não saímos disso. Nós não saímos disso. A realidade é essa, nação. Prestem atenção. Não fiquem sonhando aí que nós vamos resgatar o nosso DNA. Isso não existe mais. Isso não existe. Dentro do Santos não existe mais o nosso DNA. O nosso DNA, para mim, Deleio Santista, raiz, é a nossa base. E a nossa base praticamente está sendo, cada dia que passa, dilacerada aos poucos. Se vê nas entrevistas dos garotos aí que estão disputando a papinha. Ninguém deles cria a expectativa de ter oportunidade no time titular. Por quê? Porque nós não temos trabalho voltado a fazer isso. Antes tínhamos. Tínhamos Chico Formiga, tivemos Pepe como treinador, caras que olhavam para a base, que viam a base como provedora. Hoje a base não é provedora, na opinião dos nossos gestores. Provedor é contratar manco, cego e esses caneludos que estão aí dentro. É o que nós temos. A minha realidade é essa. Então, eu não vejo porquê desse estardalhaço com esse Cauã Brasília aí. Logo ele vai nos dar um nabo, vai estar 17, 18 anos, vai nos dar um nabo, ou vai ficar esquecido como muitos que estão aí. Bom Tempo, Robinho, Matheus Xavier, Rayan, Bernardes, que não tem oportunidade. Lucas Meirelles, que foi um exemplo de Jair. É isso que está acontecendo. O único que teve oportunidade mesmo, recentemente, é porque nós não tínhamos peça de reposição, foi o Souza. E foi praticamente obrigado a dar oportunidade para ele, porque não tinha lateral esquerdo para suprir a necessidade no mercado. Nós não vimos lateral esquerdo no mercado para contratar. Porque senão o Souza também estava no banco. Se tivesse contratado o lateral esquerdo, o lateral tivesse dado um certo rendimento. O Souza estava no banco. Essa é a verdade. Nós somos uma instituição com tendência somente de retroagir e não de evoluir. É a minha opinião. A nossa tendência é retroagir e não evoluir. Eu não quero ter razão. Eu já falei, eu não quero ter razão nas minhas palavras. Eu quero o meu time campeão. A minha preferência é meu time campeão e não ter razão. Não quero ter razão de nada. Isso está totalmente errado. Mas há 10 anos estão fazendo a mesma coisa, então o resultado está aí mais uma vez. Não entendo por que esse taralhaço contra esse garoto aí. Sendo que o garoto daqui a alguns anos não terá oportunidade no profissional, não irá ter as devidas oportunidades para se destacar e vai ser vendido a preço de banana. Isso é fato. Isso aí é fato. A não ser que tenha um presidente que mude tudo isso que está sendo feito hoje. Um presidente realmente santista, um santista. E não esses mequetrefes que estão aí hoje. É minha opinião. Tamo junto, nação. Um abraço a todos aí, do Deleio Santista e até mais.